Olá turma, professor Tiago, aula de Sociologia para os terceiros anos. Tudo bem com vocês? Vamos começar, né? Gente, na aula anterior, que faz mais ou menos uns 15 dias, né, devido às atividades complementares, nós vimos o capítulo, a aula 7, o capítulo 7, a organização do trabalho no século XX. E nesse capítulo, nesse tema, a gente viu as transformações que aconteceram no mundo do trabalho, na organização do trabalho. Vimos a influência do Taylorismo, do Fordismo, e também já começamos a conversar um pouquinho sobre Toyotismo e pós-Toyotismo, certo? Vimos algumas características do Taylorismo / Fordismo, rígida hierarquização, produção inflexível, né? Superexploração do trabalhador, o trabalhador realizava um trabalho mecânico, frenético, repetitivo, né? Isso tudo foi de alguma maneira sendo contestado pela sociedade, que depois da década de 70, 1970, começou a exigir produtos mais sofisticados, que atendessem às suas demandas. É aí que surge o Toyotismo, de origem japonesa, que vai de encontro ao Fordismo, ou seja, vai ressignificar a forma de produzir, de fazer o produto. Então a fábrica toyotista ela é flexível, o trabalhador é multifuncional, né? Então ele tem uma consciência do todo, não de partes, como era no Fordismo. O trabalhador ele tem a consciência coletiva, ele veste a camisa da empresa. Então é um tipo de trabalhador diferente e é um tipo de produção diferente, que atende às demandas. Lembrando que agora estamos falando de uma sociedade de consumidores, né? De uma indústria que homogeneiza as coisas, os gostos, né? Os estilos, os costumes, e obviamente essa indústria ela precisa se adaptar a essa diversidade e essa prática de homogeneização de gosto, mas também de diversidade e de costumes diferentes ao longo do mundo, certo? Então, veja só, esse capítulo ele vai dar possibilidades para a gente entender o próximo, que é o capítulo 8, Globalização e Novos Intercâmbios Sociais. Veja que interessante. Lá no Toyotismo a gente viu que existe uma coisa chamada just in time, que é produzir na hora certa para a pessoa certa, evitando fazer estoque, como era típico do Fordismo, né? Sociedade de produtores, então se produzia muito, estocava, e à medida que o cliente ia chegando, ia escoando essa produção. No Toyotismo é diferente, ou seja, para montar um carro na Toyota, você precisa de tempo. Não se faz estoque, just in time, faz na hora certa, para a pessoa certa. As partes desse carro, preste atenção, já entrando agora no capítulo 8. As partes desse carro serão captadas em locais diferentes. Por exemplo, o motor vem do Japão, tudo bem, né? O freio vem dos Estados Unidos, a carenagem vem da Índia, né? Os vidros vêm do Brasil, a parte elétrica vem da Índia, enfim. Esse carro ele é um carro global, globalizado, onde todas as suas partes pertencem a um local ou a um continente diferente do globo. Isso mostra o que a gente chama de internacionalização da economia. Nada mais é do que globalização. Ou seja, vivemos hoje em uma aldeia global. Uma aldeia global. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa provocação, nós vamos hoje analisar a globalização por vários aspectos. O aspecto cultural, o aspecto econômico, o aspecto político e o aspecto social, certo? Então vamos lá. Aspecto econômico, como é que funciona? Veja só, a partir da década de 70,
houve a crise do petróleo. E essa crise ofereceu às grandes multinacionais, né, as grandes empresas poderosas de grande capital, que elas pudessem se libertar de certos protocolos que existiam até a década de 70, com a crise do petróleo, né, e com a ressignificação dos estados agora de bem-estar para estados liberais, certo? Isso vai facilitar que essas grandes empresas pulverizem as suas ramificações e cheguem aos lugares mais distantes do globo, certo? Essa questão econômica ou essa perspectiva econômica global vai ter um impacto muito profundo na nossa vida. Olhe para você, olhe para o entorno onde você está assistindo essa aula agora. Esse computador que você está assistindo essa aula veio de qual país? Pense nisso. As partes desse computador foi composta por qual tipo de mão de obra? As matérias-primas que fizeram esse computador ou esse celular que está na sua mão, eles vieram de onde? A roupa que você usa, ela é produzida aqui em Petrolina, na região do Vale? Ela vem de outro país? Quem produziu? Qual foi a nossa nacionalidade que produziu essa? O carro do teu pai, a máquina de lavar, né? O tênis, o lápis, a caneta que você escreve. Então veja só, perceba que a globalização é muito presente na nossa vida, faz parte da nossa vida. E isso é de um impacto econômico muito forte, porque como a gente viu lá no capítulo anterior, que faz uma ligação muito significativa com esse capítulo, o toyotismo, que nasce na década de 70 no Japão, certo? Movido e com características extremamente tecnológicas, a informática, a robótica, a microeletrônica, isso tudo vai potencializar o poder econômico dessas empresas, porque agora elas vão ramificar a sua malha de interesse, a sua malha de captação de recursos naturais, essa malha de captação de recursos humanos, de tecnologia, e essas empresas vão se fragmentar no tempo e no espaço, certo? Então, na década de 70, o toyotismo vai dar o pontapé inicial para esse processo de globalização. Então, eu até brinco, eu digo assim, se você passar no Enem esse ano que vem, seu pai vai dar um Toyota para você, um Corolla Toyota, um Hilux, ninguém sabe. E se você chegar lá com a mala de dinheiro e diga assim, eu quero comprar esse Toyota à vista, tá aqui o dinheiro. O rapaz vai dizer assim, pronto, você pode até comprar, mas você não sai com esse carro hoje. Você vai esperar 30 dias para esse carro ser montado do seu gosto, do jeito que você quer. A cor, os acessórios, o motor, a direção hidráulica, enfim, você vai escolher. Depois de 30 dias, até 30 dias, nós vamos dar esse carro para você. O que isso quer dizer? Que esse carro, ele não foi produzido em Petrolina, na região. Ele é parte de vários países, de várias mãos de obras que vão se unir para construir esse objeto, esse carro, certo? Além disso, a internacionalização da economia vai produzir alguns contratempos, vamos dizer assim, como por exemplo, os cartéis, os trutes, a questão da especulação financeira, que é muito forte, né? Existe um segmento social, grupos sociais que não produz nada, mas fica especulando financeiramente. A bolsa sobe, a bolsa cai, o dólar sobe, o dólar cai, eles ganham milhões nessas especulações, né? O capital agora não é mais nacional, o capital ele é internacional. E ele não é mais palpável, ele é quase que imaginário, é financeiro, ele é potente, ele ao mesmo tempo que ele ressignifica o seu sentido, ao mesmo tempo ele também pode ser a morte de grandes empresas, né? A gente viu em 2008 a crise imobiliária nos Estados Unidos, né? Provocada pela especulação financeira, pelo capital internacional, que quebrou quase que o mundo inteiro, né? Quase que o mundo inteiro. Nós temos agora essa pandemia que é atual, que também está de forma global atingindo todas as economias. Para ter uma ideia, algumas agências econômicas estão aí prevendo uma queda
no PIB do Brasil de mais ou menos menos 5%. A previsão é menos 5%, pode chegar até menos 7%. E a quantidade de desempregados até o final do ano vai girar em torno de 20 milhões de desempregados. Ou seja, muito significativo, muito pesado, fruto dessa globalização, certo? Pois bem, falamos sobre a globalização no aspecto econômico, vamos falar agora sobre o aspecto cultural. Veja só que, como eu falei para vocês, essa indústria cultural, né, globalizada, internacionalizada, ela vai, de alguma maneira, homogeneizar os estilos, homogeneizar o gosto, homogeneizar a estética, homogeneizar a subjetividade. Então isso é muito perigoso. E por quê? Porque ao mesmo tempo que ela retira a identidade ou as identidades nacionais, né, ela cria como fosse um modelo de padrão que todos consomem, um modelo único de padrão que todos devem consumir, que todos devem sentir, que todos devem se apropriar deles. E a gente vê essa força, essa ressignificação cultural ou internacionalização nas culturas locais, quando a gente vê o processo de aculturação, por exemplo, do São João, né, do Carnaval, das músicas populares, né, da forma como as pessoas se vestem, os desejos, os sonhos das pessoas em quererem produtos tecnológicos, né, que são obsoletos, esse princípio de ser obsoleto. Enfim, quando se fala de globalização e novos intercâmbios sociais, existe uma preocupação com a perca da identidade e a perca dos territórios culturais. A gente vê que aqui no Nordeste existe uma ala, um segmento cultural muito forte que tenta defender o forró pé de serra, por exemplo, né, que é uma identidade nossa. E por que está se perdendo? Porque existem outros estilos de forró, outros estilos de dança que são fruto de interações com outras músicas, com outros sons. E esse grupo cultural aqui no Brasil, aqui no Nordeste, tenta conservar o forró pé de serra, o baião, o chachado, que é uma cultura nossa e que não pode se perder, certo? Então, falando de globalização, aspecto cultural, temos aí o processo de aculturação, temos um processo também de perca de identidade, de perca de território, né? Então, isso são alguns pontos importantes sobre esse capítulo que eu estou falando para vocês. Beleza? Então, globalização, aspecto econômico, aspecto cultural e agora aspecto político, das relações de poder. O que é que está acontecendo no mundo, professor? É o seguinte, gente. Essas grandes empresas que têm PIBs maiores do que países, maiores do que alguns estados, elas estão ocupando o lugar agora dos estados. Ou seja, elas estão interferindo como o Estado deve se comportar. Quais são as políticas públicas que esse Estado deve implementar? Claro, seguindo os interesses, né, econômicos dessas grandes corporações que de alguma forma estão ocupando o lugar do agente público ou do Estado, certo? Então, essa relação, ela na maioria das vezes não vai beneficiar a maior parte da população que é mais carente, que é mais pobre, só vai beneficiar as pessoas que detêm o grande capital e têm interesse nessa intervenção, ok? Outro aspecto é em relação aos aspectos sociais, a globalização afetando as relações sociais ou modificando-as. Eu vou ler aqui, eu peguei uma filinha, eu vou ler para vocês aqui algumas citações de alguns pensadores importantes, certo? Vamos lá. Bauman, ele diz assim: globalização é o destino irremediável do mundo, um processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma maneira, né? Vamos aos exemplos, professor. Houve a morte de um homem negro, né? De um homem preto nos Estados Unidos pela violência policial, e foi gravado isso, foi filmado,
e isso foi internacionalizado. E esse impacto, essa imagem reflete no mundo todo, está refletindo no mundo todo. É tanto que os Estados Unidos é o epicentro de um movimento social contra o racismo, contra o fascismo, contra a violência dos policiais com as populações negras, e isso repercutiu, está repercutindo no Brasil também. Então essas práticas sociais estão chegando até nós no momento em que a gente se reúne, se organiza para dizer não ao fascismo, não ao racismo, não à violência, não à intervenção militar no Estado Democrático de Direito. Então veja só que a globalização influenciando o nosso cognitivo, os nossos sentimentos e também as nossas práticas como seres sociais, ok? Outra filinha aqui que eu fiz para mim, ó. A aceleração dos processos globais de forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas, lugares situados em uma grande distância. Mas está ratificando o que eu falei, né? Mas só para tentar dar um exemplo sobre isso aqui, é a própria pandemia, que começou de forma isolada, né, na China, em uma província pequena, e de uma forma assim assustadora chegou quase ao mundo inteiro, se eu não me engano, no mundo inteiro, certo? Então, são os processos globais. A pergunta é como é que um vírus ele sai da China e se espalha tão rapidamente? É os processos, né? O mundo se tornou menor, é uma aldeia global. A relação, os transportes, as comunicações, elas são rápidas, são ligeiras. E qualquer informação / doença, ela se pulveriza muito rápido, certo? Isso é, ao mesmo tempo, benéfico, né? Mas também maléfico. Por que benéfico? Quando a vacina for produzida, ela também vai se espalhar de forma bem global, como também a doença e alguns atos de racismo, de violência, que também pode se influenciar outras comunidades, tá bom? Importante essa agora, ó. Stuart Hall fala assim: as velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um ser unificado. Veja, o processo de globalização, de internacionalização tecnológica, ele está dizendo aqui que vai a palavra que é sair, vai fragmentar, fragmentar essa identidade que era unificada antes, mas agora não é mais. Veja só, o que eu quero dizer com isso? Simples. A nossa identidade ela foi fragmentada devido ao processo de internacionalização tecnológica. Como é que eu percebo isso, professor? Como é que eu consigo ver? Veja, nós temos uma identidade no Facebook, nós temos uma identidade no Instagram, nós temos uma identidade no WhatsApp, nós temos uma identidade na escola, nós temos uma identidade com os nossos amigos, nós temos a identidade no nosso trabalho. Então, a identidade que antes era unificada, devido ao processo tecnológico, vai te obrigar a ter várias faces, várias identidades. Então, existe o Tiago professor, que é uma identidade, existe o Tiago pai, esposo, filho, professor, existe o trabalhador, o cidadão, motorista, várias identidades. Isso só é percebido quando o processo de tecnologia vai pulverizar tudo isso de forma bem pragmática, tá bom? Vamos lá, a última. Por meio de computadores e de redes, por meio de computadores e das redes, as pessoas mais diversas podem entrar em contato, dar as mãos ao redor do mundo. Isso é maravilhoso, né? Fazendo assim uma referência positiva com a globalização. A gente pode hoje aprender nova língua, aprender sobre a cultura de outro país em frações de segundo, né? Interagir com pessoas diferentes. A diversidade cultural está na palma da nossa mão. Mas ao mesmo tempo que isso é benéfico, isso também pode provocar perca da identidade nacional, regional, local. Então veja que é uma
forças contrárias. Ao mesmo tempo que a globalização tenta homogeneizar, né, tenta massificar com gosto, com estilo, nós ao mesmo tempo precisamos tentar conservar aquilo que é nosso, valorizar aquilo que é nosso. Então, é aquela história. Tem até questões de sociologia, do Enem, que fala sobre essa possibilidade. Tem um texto que diz assim: eu quero que as portas da minha casa estejam abertas para qualquer pessoa entrar, mas diante disso eu não vou perder a minha identidade. O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu aceito a globalização. Isso é benéfico para mim, porque eu vou ter a possibilidade de entender a diversidade cultural, os outros aspectos culturais. Isso me engrandece. Porém, eu me renego a perder a minha identidade, que é minha, que são as minhas raízes, que é a minha terra, que é o meu povo, que é a minha nação. Mas eu aceito a globalização, certo? Pois bem, capítulo 8, globalização e novos intercâmbios. Só terminar aqui de ler para vocês um trechinho do material que diz assim: a indústria cultural exerce, portanto, um papel importante. A produção e a reprodução de signos, símbolos, imagens, sons, formas, cores, movimentos, padrões comportamentais, em combinações as mais variadas e surpreendentes, tem povoado o imaginário de muitos grupos sociais em todo o mundo. Veja, a gente está falando de vários aspectos, de símbolo, de linguagem, de comportamento, né? E vai povoar todas as pessoas do globo, vai chegar a todas as pessoas do globo. E ele termina assim: tais fatores têm concorrido para o surgimento de novas preocupações e inquietudes no campo sociológico. Ora, como o processo de desterritorialização das culturas, ou seja, a perca da cultura, a perca do território cultural. Como é que eu posso ver isso, professor, na prática? Mais uma vez, vamos lá. Veja só, especulação imobiliária, principalmente no litoral do nosso país. Vou falar de Pernambuco, Praia dos Carneiros, ali Porto de Galinhas, né? A especulação imobiliária está construindo condomínios fechados em locais tradicionais, em territórios tradicionais, como os territórios da pesca artesanal, territórios quilombolas, territórios de pessoas de comunidades tradicionais que viviam ali há muito tempo. Eles foram expulsos daquele território, fora os impactos ambientais que essa comunidade vai sofrer, porque estão construindo condomínios em locais de mangues e até mesmo na areia da praia, que é um local público, e você tem que pedir autorização para passar por essa areia, porque agora foi comprada pelo grande capital. Veja, é uma perca de território, ao mesmo tempo uma perca da identidade. Isso faz parte do capital global, internacional, que não vê cor, que não vê raça, que não vê meio ambiente, é apenas o capital pelo capital, certo? É uma provocação que eu faço para vocês para finalizar esse capítulo aqui. Façam a atividade, leiam o material, ele é bem curtinho, só tem 2 páginas, 1 página, 2 páginas, certo? É um assunto fácil, é um assunto que está em voga, né? Que é a bola da vez, que é o epicentro da nossa vida hoje, né? Todos os movimentos que estão acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil. Isso é fruto da abertura econômica que o Brasil fez há algumas décadas atrás, é fruto da internacionalização da economia, é fruto do processo global cultural, né? Das apropriações culturais que a gente faz. Isso influencia nosso comportamento, o nosso sentimento, a nossa subjetividade. Então, eu peço que vocês leiam com carinho, com amor, façam a atividade. Qualquer dúvida, eu fico à disposição no WhatsApp, tá bom, gente? Grande abraço, saudade de vocês e beijo no coração. Valeu!